misericórdia dele, a graça. E para a glória de Deus, queridos, mediante esses fatos, eu olho para ele e falo, não dá, pastor, eu estou muito envolvido com algumas coisas, quem sabe lá na frente? Ele, é? Aí onde está um problema? Pois Deus já fez uma promessa na sua vida, avisando a sua esposa. Falou com a sua mãe também, a promessa dele não volta atrás. O problema é que o diabo já se desesperou vendo isso. E já preparou uma armadilha para você lá na frente. E tem uma cadeira de rodas reservado para você. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade de voltar andando para a presença de Deus, não? Aproveita hoje a oportunidade. Olhei para ele e disse, pastor, se for para ir para uma cadeira de rodas, eu prefiro a morte. Prefiro morrer, usar fralda geriátrica, ficar sentado numa cadeira de rodas, nem pensar. Eu prefiro morrer do que ir para uma cadeira de rodas. Ele falou, tem problema não? Após essa profecia lançada, passou-se apenas uma semana. Estou vindo em uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, o parceiro que estava comigo levou um único tiro nas costas. O que ele hoje não daria para estar aqui sentado no seu lugar, para ter uma nova oportunidade, não a tem. Você já parou para pensar quantas pessoas queriam estar aqui essa noite e não pode? Uns porque estão aprisionados no vício, na prostituição e não conseguem largar esse mundo. Outros que desceram à sepultura e hoje estão amargando uma eternidade de sofrimento. E você é o privilegiado de ser chamado noiva do Cordeiro de Cristo aqui essa noite. É motivo para nos alegrarmos. Eu nesse mesmo assalto que ele perdeu a vida com um único tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto. Levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen. Levei um na coxa, um na virilha e um no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse, ei, eu sou um Deus que prometo e cumpro, até na hora da morte, mas eu cumpro, não me desafia não. Enquanto eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, a primeira coisa que eu me recordei foi dos jovens. Pois eu influenciei muitos jovens na minha geração. O Funk Ostentação está aí para isso, para destruir a mente dos nossos jovens. Dizendo que você precisa ter alguma coisa para ser alguém. Você precisa ser poderoso, ser notado para ser alguém. Para ser feliz. E olho para trás, eu me lembro de 1 minuto de felicidade. E onde eu chego, os jovens olhavam para mim e falavam, está aí um ponto de referência. É assim que eu quero ser. Olha o relógio de 70 mil no braço. Correntão de 10 mil no pescoço. Olha os motão, tá o cilindrado, olha os carrão, rapaz. É assim que eu quero ser. O camarada chega no baile, o camarote está preparado para ele. As mulheres mais bonitas estão se engalfiando para ver quem chega nele primeiro. O homem é feliz demais. Porém, só Deus sabe a vida miserável que eu estava vivendo. O grande poderoso aqui que tinha curso de tiro, curso de direção defensiva, um arsenal de armas de grosso calibre, que fazia até mesmo crime sem inclinar. Esse, quando repousava a sua cabeça sobre o travesseiro, chorava copiosamente, pois havia um vazio tão grande que estava dentro de mim, em que os bailes não foram capazes de preencher esse vazio, em que as músicas não foram capazes de preencher esse vazio, em que as amantes, o dinheiro, os carros, as motos não preencheram esse vazio. Sabe por quê? Esse vazio que estava dentro de mim era a medida de Deus exata, tamanho era este vazio. Aí é onde está a contradição. Hoje mesmo estando desempregado, esposa desempregada, estando sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas. Hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. O melhor tempo da minha história eu estou vivendo é agora. Sabe por quê? Eu aprendi que felicidade não é condição física. Felicidade não é condição sentimental. Felicidade não é condição financeira. Felicidade não é condição material. Felicidade é condição de espírito. Isso é ser feliz. Isso só encontramos na graça de Deus. É só lá. Quando eu saí da cadeia, eu me sentia assim porque eu tinha essa chamada de ministrar a palavra de Deus. E pelas coisas que eu cometi no passado, não fui talvez muito bem recepcionado por algumas pessoas. Alguns olhavam e diziam, não, é loucura. Esse camarada é fogo de palha, vai trazer problema para a igreja. E aí por diante. Eu me sentia uma figueira no meio das vinhas, tão importante. Aí o Senhor falava para mim, ei, mas quem te plantou aí foi eu. Eu sou o dono desse vinhedo, eu te plantei aí, fora de temporada,
num lugar climático talvez que não exista a possibilidade de você crescer, mas é no meio desse vinhedo que você vai frutificar. Ei, quem tem que acreditar no seu relacionamento é você. Quem tem que acreditar no seu filho é você. Quem tem que acreditar no seu esposo é você. Quem tem que acreditar na sua chamada é você. Porque o dono da vinha te plantou para que você venha ser exaltado, para que você venha frutificar. E pode o primeiro ano não ter dado nada, pode o segundo ano não ter dado nada. Mas depois do terceiro ano muitos vão olhar para você e vão dizer: eita, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pegar aquele restinho de semente fora de temporada de chuva, lançar essa semente, orar a Deus com tanta intensidade que descia chuva fora de temporada. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Ei, essa noite é noite de você semear em oração, em louvor, porque vai descer chuva fora de temporada na sua história. Deus essa noite está dando vitória em causas da justiça que havia sido dado por perdido. Essa noite Deus também está dando contratos assinados para te abençoar, para te dar vitória, porque é chegado um tempo de uma colheita na presença dele, fora de temporada. Entrou aqui essa noite talvez dizendo: Senhor, o porquê de tanta prova? Senhor, o porquê de tanta luta? O porquê de tantas decepções? O porquê de tantas portas fechadas? É porque Deus está te ensinando algo. Mas esse ano não será marcado por ano da decepção. Esse ano não será ano marcado por ano da separação, ano da derrota, não, ano da enfermidade, ano da morte, não. Esse ano será marcado pelo ano do cumprimento da promessa de Deus na sua história. Colocou a sua coroa de diadema sobre a sua cabeça. Colocou o seu cinturão de vencedor sobre o seu peito, como já foi dito, como está escrito, que ele voltará sobre as nuvens, com os seus olhos como chama de fogo, com o seu cabelo branco, como a mais branca neve, com o cinturão pendurado em seu peito de vencedor, escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai voltar para nos resgatar. E quando essas trombetas tocarem, esse corpo imperfeito será transformado em um corpo de glória. E eu voarei nas asas do Espírito, deixando essa cadeira de rodas aqui nessa terra. E eu andarei sobre ruas de ouro, tocarei sobre muro de jaspe. Outra vez estarei de pé para abraçar o autor e o consumador da minha fé. E lá comigo estará você, junto com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com os seus filhos, juntos no trono de Deus, louvando junto com os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É com você que ele conta. Porque uma certa feita minha esposa olhava para mim também e pensava: não tem mais jeito, não há mais nada o que se fazer, quanto mais eu oro, mais piora. Agora tem envolvimento com o crime organizado, está tendo, com parceiros do crime organizado para cima e para baixo. Agora fechou a tampa do caixão e lacrou mesmo, acabou. Tá tudo perdido. Até filho fora do relacionamento já tem, só testemunho. Ela pega as malinhas dela em casa e fala: ei, eu sou uma figueira plantada no meio das vinhas. Acho que eu vou desistir. Eu não nasci para isso. Não tem jeito, não aguento mais, eu vou parar. E quando ela tá fazendo as malinhas para ir embora de casa, o Espírito Santo diz para ela: ei, vai lá na Debrais, no Parque Novo Mundo lá, que hoje eu quero falar com você de uma maneira tão objetiva, tão profunda, que hoje você vai sair de lá voando nas asas do Espírito. E quando ela vem para um lugar como esse, esperando a resposta de Deus, eu disse para ela: ei, volta para sua casa, desfaz as suas malas, pois és para mim o vaso escolhido e uma pedra preciosa este. Eu vou libertá-lo, irei transformá-lo em um pregador de elite em que nem você e seus familiares serão capazes de acreditar. Tamanha obra tenho na vida deste. Sabe o que ela faz? Rapaz, agora a figueira acreditou que ela foi plantada no meio das vinhas, mas ela tem uma promessa. Ela tem uma marca de uma promessa sobre a vida dela.
E ela desfaz as malas em casa já louvando, queridos, queridas, adorando, glorificando, com o crente assim. E quando ela glorifica a Deus, agora Deus envia um pastor até a minha casa, porque primeiramente, ardeu aquela chama no meu peito de retornar para casa, depois de 20 dias desaparecido, Natal, Ano Novo, casamento, só testemunho. Ardeu aquela chama no peito de voltar, porque Deus está trazendo de volta, viu? Esse ano é ano de restituição. Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Tudo que o diabo tomou, Ele vai devolver de volta. E vai vir transformado, quebrantado, modificado. Tudo que o Espírito Santo, o adestrador, já fez, para entregar em suas mãos aqui essa noite. Aí quando eu volto para casa, esperando aquela recepção. Que recepção, pastores? Aquela recepção do taco de beisebol, do rolo de amassar pastel. Quando a gente está nesses problemas, é assim que as mulheres agem. E quando eu chego em casa, mal sabia que o adestrador tinha passado lá primeiro, pastor. Aí quando eu chego em casa, eu vi assim, chegar, bom dia, amor da minha vida. Imagina o susto que eu não levei. Misericórdia, será que não é emboscada não, vaso? Acho que é emboscada. Não é possível, não é emboscada. A gente fica meio assustado. Repita comigo essa noite, Deus está nos entregando ferramentas novas para trabalhar. Chega de tomar as mesmas atitudes. Então comecei a gritar, Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o ser humano, Pai. Miserável homem eu sou. Mas, Pai, se o Senhor me der mais uma única oportunidade em me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu. Se o Senhor me der mais uma chance, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra. Eu irei pregar a sua palavra, sentado naquela cadeira de rodas, o resto da minha vida, se for necessário. Mas me dá mais uma chance. Glória de Deus, queridos. Dali, por não ter ouvido a voz de Deus, fui para o hospital, perdi o rim do lado direito. Só me restaram 70% o rim esquerdo. Pâncreas eu perdi inteiro, baço eu perdi inteiro. Estômago foi reconstruído, sobrando somente a metade. Fora a lesão medular irreversível através das 2 balas de ponto .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Lembra-se do que Salomão escreveu em Provérbios? O homem que muitas vezes, chamado a serviço, endurece o seu coração a se inclinar, será quebrantado. Talvez sem que haja cura. Isso diz a Bíblia, não é eu não.